E aí, como é que tá passando esses dias aí, todo mundo? Queria falar com vocês antes da gente começar a nossa aula que é doideira a gente viver um momento histórico, né? A gente tá dentro de um fato histórico, cara. E pensando assim, como é que a história é interessante. A gente viver nesse fato, né? Dentro desse fato histórico igual a gente está vivendo hoje, vocês veem como é que as coisas elas estão todas relacionadas, como é que é tudo complexo dentro da história. Né? Você vê uma pandemia, uma doença, como é que isso se relaciona à economia, né? Todos os problemas que o país está enfrentando em relação a essa questão econômica, das empresas pararem, a questão do salário dos trabalhadores, a questão política, né? A crise política gerada por causa dessa pandemia. Né? Então tudo isso, né? Todos os países envolvidos. Né? Então primeiro eu queria lembrar vocês, né? De prestar atenção nisso daí, para a gente estar vivendo esse momento aí, tá certo? E um abraço para todo mundo, né? Infelizmente estamos aí afastados, né? Necessidade, né? Vai ter que viver desse jeito durante um tempo, para poder, depois que isso tudo passar, a gente tentar ver, né? O que vai mudar no mundo. Espero que muita coisa mude, né? A gente já viu na história que várias pandemias aconteceram e muitas delas trouxeram mudanças, né? Tomara que essa faça a humanidade melhorar, né? A gente repensar. Você vê que quando a gente é privado de algumas coisas, pequenas coisas passam a valer muito mais para a gente, né? Só de poder ir aonde a gente quer, né? A hora que a gente quer, já é uma coisa que a gente às vezes no nosso dia a dia nem dá valor. E como é que isso faz falta, né? Ver as pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Então vamos ver se isso muda, né? Se as pessoas começam a pensar mais uns nos outros também, isso é importante. Galera, presta atenção. A gente, né, para dar sequência aí, para a gente não ficar parado nesses dias todos, né, a gente vai fazer aqui uma revisãozinha, né, um resumozinho da Revolução Russa, tá? Presta atenção aqui. A gente já falou na Revolução Russa, né, já falamos de outras revoluções, e a Revolução Russa ela vai ser uma coisa assim que tem um certo ineditismo. Qual que é o ineditismo da Revolução Russa? É o fato dela ter sido a primeira tentativa de implantar um regime socialista. O socialismo ele surgiu no século XIX, né, com o pensador Karl Marx e o Friedrich Engels. Então, dentro da doutrina socialista, né, as principais características desse pensamento seriam o fim da propriedade privada e a igualdade entre classes, já que o contexto em que essas ideias surgiram era aquele contexto da sociedade pós-revolução industrial, onde o trabalhador ele era tão explorado, que eles pensaram em acabar com aquilo tudo e criar uma outra sociedade totalmente diferente. Né? Então o socialismo ele vem deste contexto. A Rússia era um grande império, né? No começo do século XX, comandado por um czar. Então os antecedentes da Revolução, o que estava acontecendo dentro da Rússia antes de acontecer a Revolução de 1917? Prestem atenção então nesses antecedentes aí. Primeiro, a Rússia ela era um governo absolutista, comandado, né, pelo czar Nicolau II. O que era o absolutismo? Era um rei, um governante, que mandava com poderes ilimitados. O que limita o poder de um soberano? Uma constituição que ele tem que obedecer, ou o parlamento, né, uma monarquia parlamentar, como foi o caso da Revolução Inglesa, onde o rei até hoje existe, mas ele não governa. Quem governa é o primeiro-ministro dentro do parlamento. Essa revolução que vai acontecer aqui na Rússia, nós tínhamos então um país, né, um império que era uma monarquia absolutista. Esse czar, né, o Nicolau II, ele comandava um país que tinha uma economia muito atrasada. Tá? A Rússia praticamente era um país com uma economia predominantemente agrária. Tá? 80% da população, como a gente está vendo aqui nas características sociais, viviam no meio rural, viviam no campo. Tá? E era uma economia agrária semi-feudal, ou seja, até o final do século XIX, os camponeses eles eram presos à terra por obrigações como aquelas lá da Idade Média, da época do feudalismo. Né? Então era um país extremamente atrasado, 90% da população era analfabeta. Tá? Você tinha uma industrialização acontecendo em algumas cidades como São Petersburgo, Moscou, mas era uma industrialização promovida, né, pelo capital de outros países que investiram lá, como franceses, belgas, que investiam nessas indústrias, em ferrovias, e eles estavam tentando ajudar a desenvolver o Império Russo. Dentro desse contexto, o que vai acontecer? Em 1905,
a Rússia se envolveu numa guerra, uma disputa imperialista territorial pela Península Coreana e pela região da Manchúria, que fica na China. Eles entraram em conflito contra os japoneses, a chamada Guerra Russo-Japonesa. Tá? Essa guerra russo-japonesa acabou com a vitória dos japoneses. Tá? Os japoneses, usando lá das suas técnicas de artes marciais, contando com o apoio do Jiraiya, do Naruto, acabou derrotando os russos aqui em 1905. Era uma situação que o país já vivia de um grande atraso econômico. Então a maioria do povo já vivia em dificuldades. Acontecendo essa guerra, o que vai acabar acontecendo? Piorando a vida do povo. Houve então uma organização de um movimento, uma passeata pacífica. Vários trabalhadores camponeses saíram, era um domingo de inverno, saíram encaminhados pelas ruas de São Petersburgo até o Palácio de Inverno, onde o czar se encontrava. Só que essa manifestação pacífica, eles queriam levar um documento com várias assinaturas, exigindo algumas melhorias para o povo, que o czar criasse algumas leis, algumas coisas que melhorassem a vida do povo. Nessa manifestação, o que aconteceu? A reação do czar foi violenta. Não se sabe ao certo se foi ele mesmo que determinou, mas eles acabaram fazendo o quê? A guarda do imperador, do czar, abriu fogo contra a multidão. O episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento. A partir desse episódio do Domingo Sangrento, uma série de revoltas aconteceram dentro da Rússia. Isso ainda em 1905. Essas revoltas, elas eram contra o czar e contra o seu governo absolutista. Houve uma revolta dos marinheiros, tem até um filme encoraçado por Tenkin. Você teve então, a partir desse episódio do Domingo Sangrento, a organização, tipo assim, ele teve que mostrar alguma coisa para o povo dar uma quietada, ficar sossegado. O que ele faz então? Ele cria a Duma, que seria o parlamento soviético, tá? Ou seja, uma coisa que ele teria que obedecer, mas que ele não vai obedecer não. E vão surgir também nesse contexto, ele permite a existência dos chamados sovietes. Isso aqui, prestem atenção, os sovietes, eles foram de suma importância no contexto da Revolução, tanto é que depois o país, a Rússia, vai passar a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esses sovietes, o que eles eram? Era uma espécie de conselho. O que é um conselho? Uma reunião de pessoas. Por exemplo, os soldados se organizavam em sovietes e principalmente os trabalhadores se organizavam em sovietes. Eles se reuniam, faziam essa assembleia, esse conselho, e a decisão que fosse tomada dentro desse conselho, dentro do soviete, é aquilo que todos deveriam seguir. Então dessa forma você estava criando ali uma unidade, uma coisa de democracia, para que a opinião e as ideias da maioria prevalecessem. Por isso os soviéticos vão cada vez mais ganhar força dentro da Rússia antes da Revolução de 1917. Ainda, neste contexto que antecede, o que vai acontecer? Vários partidos vão poder existir. Dentre esses partidos que existem agora dentro da Rússia, vai se destacar o Partido Operário Social Democrata Russo, tá? Tá só a sigla aqui, POSDR. Partido Operário Social Democrata Russo. O que era esse partido? Por que era importante eu estou destacando ele aqui? Porque esse partido é justamente o partido que vai ter como uma de suas ideias principais a implantação do socialismo. Então, dentro dessa ideia de implantar o socialismo, surgiu um partido que representava esse movimento, essa ideia. A gente viu que a Rússia, por ser um país atrasado, um país onde os trabalhadores eram muito explorados, com salários miseráveis, longas jornadas de trabalho, com a maioria da população no campo, sem direito à educação, sem direito a nada, é um cenário muito propício para aquelas ideias de socialismo ganharem espaço. Neste contexto, então, surgiu esse partido que queria pregar, implantar o socialismo. Só que dentro da ideia deles de implantarem o socialismo, o que vai acontecer? Eles divergiam. Uma parte dos membros desse partido pensavam assim, vamos instalar um socialismo, sim. Mas como é que a gente vai fazer isso? Aos poucos.
Vão fazer primeiro uma aliança com a burguesia, tomar o poder, derrubar o czar e aí depois a gente implanta o socialismo. Já uma outra parte, né, que era até a maioria, já pensava diferente. Qual que era a ideia que esses caras tinham? Pô, vamos tomar o poder de uma vez, vamos fazer uma revolução e aí implantar o socialismo. Diante dessa divergência de pensamentos, né, de alguns pensarem de uma forma, outros pensarem de outra, o que eles vão fazer? Eles vão se dividir. Esse Partido Operário Social Democrata Russo, ele se dividiu em dois grupos. Os bolcheviques, que em russo significa maioria, e os mencheviques, que significa minoria. Os mencheviques eram aqueles caras que queriam implantar o socialismo, né, de boa, aos poucos, fazendo uma aliança com a burguesia, desenvolvendo primeiro o país economicamente, para depois implantar o regime socialista. Já os bolcheviques, esse era o outro grupo, que era o grupo o quê? Boladão, que já queria fazer uma revolução. Não, eram os radicais que queriam de cara já implantar o socialismo dentro do país. Então esses dois grupos, né, eles acabaram representando os interesses da classe trabalhadora. Os mais moderados, mencheviques, e os mais radicais, bolcheviques. Em 1917, né, assim a Rússia foi levando, né, os trancos e barrancos. Em 1917, você tem um fato importantíssimo nesse contexto, que é a eclosão da Primeira Guerra Mundial. A gente já viu e estudou a Primeira Guerra Mundial e vocês viram que existiam duas alianças antes do conflito. E justamente o Império Russo fazia parte de uma dessas alianças. A Rússia, inclusive, ela tinha uma atuação muito importante no movimento nacionalista eslavo, né? E foi justamente uma questão do eslavismo, né? A Bósnia e Herzegovina, dentro do Império Austro-Húngaro, um sérvio assassinou Francisco Ferdinando. Então, quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, a Rússia entrou, né, socorrendo a Sérvia nesse conflito. Então, a Rússia ela fazia parte da Tríplice Entente. Então, desde 1914, em 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, o que acontece? A Rússia entra no conflito. Ela entra ao lado dos países da Entente, né, principalmente ali, contra as potências dos impérios centrais, né, Alemanha e Império Austro-Húngaro. Com a participação neste conflito, com a participação da Rússia na guerra, imagine, a gente já falou anteriormente que a Rússia era um país que tinha muitas dificuldades econômicas, que tinha muitos problemas sociais. Então imagina agora ele participando, né, o Império Russo, de uma guerra tão grande como foi a primeira. Não, a gente já viu que ela foi uma guerra sem precedentes, historicamente, e pelo desenvolvimento tecnológico. A Rússia era um país atrasado. A gente viu que vários países, né, como a Alemanha e a Inglaterra, tinham muito mais tecnologias, né, que passaram inclusive a serem usadas dentro do conflito, e a Rússia não. Então, para aquele povo russo sofrido, já cheio de dificuldades, cheio de problemas, a Rússia mandando, né, os seus soldadinhos aqui para a guerra, o que acabou acontecendo lá dentro? Os problemas sociais se agravaram, né? E aí você tem, inclusive, fome. Com fome, né, sem acesso à terra, cheio de dificuldades sociais, era um momento propício para começar ali dentro o quê? Um movimento de mudança, uma revolução. Então, a gente relaciona diretamente a eclosão do conflito, né, da Revolução em 1917 a essa participação da Rússia na Primeira Guerra. A guerra começou em 1914, né, e em 1917 eclode dentro do Império Russo um movimento de revolta. Na verdade, uma revolta que já existia há muito tempo, né, desde 1905, mas que agora parece que aquela participação do país dentro da Primeira Guerra acabou agravando demais essas questões sociais, levando então o povo russo, né, inclusive os próprios soldados, né, o exército, apoia esse movimento. Tá? Quero que vocês prestem atenção porque a Revolução Russa ela não foi um episódio único. Ela aconteceu no ano de 1917, né, como a gente destacou, mas ela vai ter duas etapas, duas fases. A primeira fase a gente chama de Revolução de Fevereiro, ou Revolução de Março, ou Revolução Branca, ou Revolução Liberal, ou Menchevique. Tá?
Por que isso, fevereiro ou março? Que doideira é essa? O nosso calendário gregoriano, ele, né, não era usado nesse período lá no Império Russo. Lá eles usavam o calendário juliano, que é um outro calendário que dá uma diferença de 13 dias para o nosso calendário. Então, aqui já era, né, no nosso calendário, no Ocidente, já era dia 8 de março, mas no calendário juliano ainda era fevereiro. Então você pode encontrar em questões de prova, né, em livros diferentes, eles vão dizer Revolução de Fevereiro ou Revolução de Março, tá? Então vocês já saibam que essa mudança, essa diferença aí é por causa das questões dos calendários serem diferentes, tá? Essa primeira etapa de fevereiro vai ser quando a população apoia os revoltosos, né? Eu falei que a dificuldade era muito grande e aí eles tomam o poder, tá? Os mencheviques, junto com a burguesia, tá lembrado dos mencheviques, que eram aqueles mais de boa, eles juntos com a burguesia, eles vão então fazer esse movimento que vai tirar o czar do poder, tá? E instalar um governo provisório, tá? Um governo provisório comandado por Kerensky, que era inclusive um cara da nobreza, tá? Que antes era até ligado ao czar. Ele então assume o governo, mas ao mesmo tempo que ele assumiu o governo, vai ganhar muita força o soviete de Petrogrado, tá? Que era uma das mais importantes cidades do Império Russo. No soviete de Petrogrado, reunindo os trabalhadores e os soldados, né, o exército, eles começaram, né, a tomar as decisões e não respeitar aquilo que o governo provisório estava ditando para eles. Eles falaram, não, aqui é a voz do povo e a gente vai seguir o que a gente quiser, certo? Então, diante disso, uma aguinha aqui, né, Gabigol. Diante disso, né, o governo provisório ele não teve força e vai cometer um grande erro. Qual foi o grande erro do governo provisório? Eles não retiraram a Rússia do conflito. Lembra? A Primeira Guerra Mundial ferrou com tudo, começou a Revolução. Eles não tiram a Rússia do conflito, né? A Rússia continua participando da Primeira Guerra, e aí, né, era o grande mal, era o grande problema que o povo russo estava enfrentando. Diante disso, o que vai acontecer? O chefe, né, o líder do soviete de Petrogrado, ele começa, né, a fazer discursos trazendo o povo, né, para seguir as suas ideias. Quem era esse líder do soviete de Petrogrado? Vladimir Ilyich Ulyanov, né? O Lenin, tá vendo ele aqui? O Lenin, ele comandando esse soviete, ele era um cara que já havia sido perseguido, né, durante muito tempo pelo czar, né, ele estudou fora da Rússia, foi preso, né, ele retorna e aí ele começa a participar desse movimento. Lenin, ele chega, né, trazendo as palavras, né, o que a gente fala, né, as chamadas teses de abril, onde ele lançou as 3 coisas que eram essenciais para o povo russo naquele momento: paz, pão e terra. Paz, pão e terra. Paz era tirar a Rússia do conflito, sair da Primeira Guerra, porque aquilo ali estava foda para eles. Segundo, pão. Era acabar com as dificuldades sociais que o povo russo estava passando, principalmente a fome. Pão é para comer, não é? E terra, que era fazer uma reforma agrária. Tá? Tomar as terras da aristocracia nobre, né, que apoiava o czar já há muito tempo, e ali, né, distribuir para os camponeses, que eram grande parte da população. Então, com esse grito, paz, pão e terra, o Lenin consegue trazer o apoio de todo mundo do seu lado, né, e em outubro de 1917 acontece a segunda etapa da Revolução, que é a chamada Revolução Bolchevique. Então, daqueles que eram os mais radicais, e agora eles chegam ao poder. Então, quando os bolcheviques chegam ao poder, é que a gente tem uma mudança de fato. Primeira coisa, né, que eles vão fazer é retirar a Rússia do conflito, né, a Rússia sai da Primeira Guerra, e vão começar já a fazer as reformas sociais, encaminhando o país para a implantação do socialismo. Então, quando a gente fala que a Revolução Russa implantou o socialismo, isso foi só a partir da segunda etapa desse processo. Quando acontece aqui, né, a Revolução chamada de Bolchevique, chamada de Revolução Vermelha, Revolução de Outubro, tá? Ou Revolução que
derrubou o governo provisório agora e implantou o socialismo. Quem chegava ao poder é Lenin, né? Ele tinha feito agora, né, a tomada do poder dentro da Rússia. O poder agora estava com Lenin, chefe do soviete de Petrogrado. Era a tomada do poder. Quando ele chega ao poder, quais são as primeiras mudanças que ele começa a realizar? A estatização. O que é estatizar? Ele pegou tudo aquilo que era privado, como por exemplo bancos e grandes empresas, e falou: isso aqui agora é da Rússia, é do Estado russo, é do governo. Tal. Nós vamos produzir as coisas para o povo russo. Está entendendo? Por quê? Eram as ideias do socialismo, que nós já falamos anteriormente. Tá? E outra coisa, né, a coletivização, né, a propriedade coletiva dos campos. Tirou as terras que pertenciam em sua maior parte aos nobres para poder fazer uma reforma agrária e dividir. Inicialmente, ele faz uma propriedade coletiva, ou seja, ele fala: tudo é do Estado, então todo mundo vai produzir e tudo vai ser dividido entre todos. Essa revolução, então, agora a Rússia está de boa, acabou, né? Estamos tranquilos. Que nada, continuou os problemas. Por quê? Vocês acham que quem perdeu vai querer, né, perder a mamata? Quem está por cima lá, se é derrubado, vai querer perder a mamata? Eu acho que não. Inclusive, outros países, como por exemplo franceses, que tinham negócios dentro da Rússia, tinham investido, tinham empresas lá, vão ficar boladão com os bolcheviques que tomaram o poder. Então começa aqui, né, dentro da Rússia, uma guerra civil. Guerra civil, né, não tem só aquela do Capitão América contra o Homem de Ferro, é um conflito interno. Então a Rússia, que já tinha feito guerra com o Japão, participado da Primeira Guerra, agora tinha uma guerra interna. Lembra que o país estava sofrendo com fome, com um monte de dificuldade, e agora tinha um conflito civil. Essa guerra era entre dois exércitos. O chamado Exército Vermelho era o exército bolchevique, era o exército revolucionário. Ele foi comandado por Leon Trotsky, tá? Um outro grande e importante líder da Revolução Russa. E do outro lado, o Exército Branco. O Exército Branco ele era formado por diferentes grupos. Ele era formado por antiga burguesia da Rússia, que perdeu o poder, alguns representantes da nobreza que queriam a volta do czar ao poder. Ele era formado por forças que vieram de países que não queriam que aquelas ideias socialistas se expandissem, se espalhassem e chegassem até os seus países. Então ele era um exército bastante diversificado. Tá? Ambos os lados cometeram muitos atos, vamos falar assim, de violência. Lógico, uma guerra, certo? Durante esse período, as dificuldades do povo foram tantas, que o Lenin adotou o chamado comunismo de guerra. Tipo assim, eram medidas radicais mesmo para tentar resolver as questões mais essenciais para a vida das pessoas, como por exemplo a questão do alimento. Tá? Ele vai confiscar, ele chegava nas propriedades rurais: o que você plantou aí, o que você tem? Vou levar tudo. Dizem até que lá no caso onde hoje é a Ucrânia, ele tomou toda a comida dos ucranianos, que levou lá a morrer milhões de pessoas de fome. Os russos não gostam muito dos ucranianos, não. Tá? Tem um monte de questões aí que envolvem isso. Então, há registros, inclusive, tá, gente, de que durante esse período aqui da Guerra Civil tenham acontecido dentro do Império Russo muitos casos de canibalismo. Né? As pessoas não tinham nada. A única coisa que eles perceberam que eles podiam se alimentar ali era comer carne humana. Tá? Inclusive, já vi até foto, tem um perfil do Instagram que chama História em Imagens. Aí dentro desse perfil, uma vez eles postaram uma foto de uma barraquinha dos caras ali vendendo partes de corpo humano. Era durante esse momento aqui. De tão grande foi a fome dentro desse país. Como a gente falou, eram muitas as dificuldades que chegou um momento que não tinha nada mesmo para comer. Tá? Esse conflito, tá? A Guerra Civil, ela em 1922 já praticamente dominada, e ela só termina mesmo em 1923. Em 1921 ainda, durante a guerra, diante de todas essas dificuldades econômicas, o Lenin lançou um programa econômico denominado de NEP, tá? Que seria Nova Política Econômica. O que era essa nova política econômica? Primeiro, vamos lembrar o seguinte: desde o começo, eles queriam implantar o socialismo.
Exatamente. Então, o fim da propriedade privada é uma característica, né, o essencial ali, o primordial do que seja no socialismo. E aí, o que o Lenin fez? Como a economia da Rússia estava muito atrasada, ele falou, pô, não dá para eu botar tudo agora dentro do socialismo, não. Então eu vou dar um passo atrás para que a economia volte a crescer um pouco, para depois eu dar 2 passos à frente. Foi justamente essa expressão que ele usou, dar um passo atrás para depois dar 2 passos à frente. O que seria dar esse passo atrás? Ele permitiu, né, tá vendo, uma setinha para trás e 2 setinhas para lá. Ele permitiu que algumas empresas funcionassem ainda dentro de uma economia de mercado, tá? Então, pequenos negócios, pequenos comércios, né, eles funcionaram ainda como se fosse uma economia capitalista. Isso, né, deu um pequeno impulso à economia naquele momento de muita dificuldade que o país estava passando. Em 1922, né, Lenin mudou o nome do país, tá? Era o Império Russo, né, era a Rússia, passou então a se denominar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembra do nome soviético? Que era aquele conselho, tá? Então, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. URSS. País que vai durar 74 anos, né? E que teve uma importância muito grande em todo o contexto e em toda a história do século XX, que a gente vai estudar aí durante esse ano. Então, aí você vê a importância da Revolução Russa. Você entender quais foram as mudanças que aconteceram aqui nesse período, para a gente poder ver, né, entender, como a gente já falou várias vezes, a história é uma linha, né, uma coisa está ligada à outra, então para a gente poder entender todo o contexto do século XX, inclusive a história do próprio Brasil, vai estar relacionada a esses acontecimentos aqui, tá bem? Olha só, em 1922 surge então a União Soviética, tá? Como ela ficou conhecida, e em 1923, né, o grande líder aí dessa revolução, o Vladimir Lenin, vai acabar falecendo. Problemas de saúde, né, ele adoeceu e rapidamente ele veio a falecer. Com a morte de Lenin, quem eram os 2 que estavam abaixo dele aí na hierarquia da revolução? Leon Trotsky e Joseph Stalin. Trotsky, ele era o líder do Exército Vermelho, cara que comandou o Exército Vermelho na Guerra Civil, que acabou, né, saindo vitorioso desse conflito, tá? E o Trotsky era um cara que pensava diferente do Stalin. O Stalin, tá, era o líder do Partido Comunista Soviético, tá? Ou seja, ele tinha uma influência política muito grande, tá? E era um cara muito firme nas suas ideias. O problema dos dois é que eles pensavam diferente em relação à revolução, tá? Leon Trotsky, ele pensava em que aquela revolução que havia acontecido dentro da União Soviética deveria ser levada a outros países, né? Que ela fosse levada para que os trabalhadores dos outros países fizessem também aquela mudança, né, e tomassem o poder como aconteceu lá. Já o Stalin, Joseph Stalin, ele não. Ele queria a revolução em um único país. Ele queria que a revolução se consolidasse mesmo dentro da União Soviética, tá? Devido à sua influência política muito grande, né, e inclusive os seus métodos, né, vamos falar assim, nada humanitários, né, o Stalin venceu essa disputa em relação a suceder Lenin no poder. Stalin passa então a se tornar o líder supremo do povo soviético, tá? E aí, cara, começa o que a gente chama de stalinismo, tá? O que foi o stalinismo? Uma ditadura das mais bravas e violentas que a humanidade já conheceu. Né? O Stalin era um cara que, tipo assim, se os ser inimigo dele, já te mandava para um gulag. Tá? O que era um gulag? Era uma espécie de campo mesmo de concentração, um campo de trabalhos forçados que ficava lá na Sibéria, no meio do gelo. Só Augusto vivia naquele negócio lá. E os caras iam para lá trabalhar, passar fome. Né? Inclusive, mais de 1,5 milhão de pessoas foram mandadas para esses gulags. Fora aqueles que ele mandava matar. Tá? Ele matou muita gente. Tá? Todo mundo que ele achava que era oposição a ele mandava passar, né? Mandava passar a bala mesmo, não estava nem aí não. Inclusive em 1940, né, o Trotsky teve que sair da União Soviética, né, ele foi assassinado por um agente a mando de Stalin quando ele vivia no México,
né? Teve até uns casos que pegou a Frida Kahlo lá, né, lá no México, o Trotsky, e onde ele foi assassinado. Tá? Stalin tem esse lado dele, né, violento, que a gente está falando aí e tal, mas ele foi o cara de tipo assim, que com pouco tempo, né, alguns anos ali do governo dele, ele pegou a Rússia, daquele país atrasado e pobre que a gente já falou, e transformou ela numa grande potência. A Rússia, né, virou uma das maiores potências do século XX, sendo a União Soviética agora. Tá? Ela vai disputar ali, né, uma disputa que acabou, né, como é que fala? Envolvendo o mundo todo durante o século XX contra os Estados Unidos, que é a chamada Guerra Fria. A gente vai falar mais à frente aí. Tal. O Stalin, né, o stalinismo é considerado um regime totalitário de esquerda. Né? Existia o culto ao líder, né? Ele era considerado o grande líder do povo soviético. E, cara, ele foi um dos grandes líderes mesmo da história. Se a gente for destacar, né, a participação da União Soviética, né, liderada por ele na Segunda Guerra Mundial, foi uma coisa louca, mas que a gente só vai falar daqui a pouco, tá certo? Então, né, a gente fez esse resumo rápido aí para vocês terem um pouco, né, de noção do que foi esse grande movimento, né, e importante movimento chamado de Revolução Russa, tal, que foi significativo demais para o entendimento da história nossa no século XX. Tal. Espero que vocês tenham gostado, né? É uma experiência nova para todos nós aí que tá tendo aula desse jeito, mas a gente tenta fazer o melhor, né? Porque